Às vezes é difícil acertar, e aí quando eu acerto o ângulo certo, aí tipo, fica. É desfoque, sabe? Tipo, é uma merda. Me dê uma câmera, por favor. E agora que saiu o Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, então, tipo, as pessoas conseguiram falar, estão falando um pouco mais sobre os Homens-Aranhas e suas versões anteriores. Hoje eu vim aqui falar de um dos filmes que eu acho que é talvez um dos filmes mais injustiçados. E esse foi um dos filmes que foi um dos grandes marcos dentro da minha vida, assim, que não é à toa que eu tenho uma tatuagem, que foi a minha primeira tatuagem que eu fiz, que esse filme me trouxe uma questão muito grande, um calor, um fervor muito grande, um divisor de águas na minha vida, sabe? Ele abriu portas assim para que eu visse um outro lado, um outro mundo que eu não tinha reparado antes. E eu acho que é por isso que o Espetacular Homem-Aranha 2 é um dos filmes mais incríveis, e eu vim aqui explicar um pouco do porquê que eu acho isso pra vocês. Não tem como a gente começar a falar sobre o Espetacular Homem-Aranha 2 sem tocar no ponto da direção. E eu sei que muitas pessoas até hoje dizem que um dos maiores problemas desse filme foi a direção, e eu acho isso algo muito injusto. Os problemas maiores vieram do ex-CEO da Sony, né, que ocasionou na demissão do Andrew Garfield, e que ocasionou no cancelamento da trilogia e enfim. O primeiro filme, ele era para ter uma pegada mais o Cavaleiro das Trevas, coisa que não deu muito certo, né? Até porque o personagem tem seu tom cômico. Então, o segundo filme ele teve de passar por mudanças drásticas, né? Mudanças dramáticas aí, para ser algo mais livre para todas as idades. E acho que por incrível que pareça, mesmo com todos os problemas envolvendo a produção desse filme, eu acho que ele é um filme maravilhoso. E isso tudo sem deixar de perder a essência do personagem. E ele é um excelente cineasta, o Mark Webb, sabe? Eu posso fazer um parâmetro aí com um outro filme que ele dirigiu que é simplesmente, sabe? Tipo, é uma aula de como fazer cinema, que é o filme 500 Dias com Ela. É um filme que já mostra o que este homem é capaz de fazer, sabe? É que ele brinca com sentimentos, com amor, com rompimentos e a maneira de conduzir a história. É algo espetacular, e é uma coisa que ele volta a repetir ali no Espetacular Homem-Aranha 2. Por tudo que eu disse aqui, eu acho que eu sei muito bem o que o diretor quis passar com o Espetacular Homem-Aranha 2. Eu acho que toda a montagem e tudo mais contribui muito para a construção da atmosférica harmônica dentro deste filme. Eu tenho que ficar toda hora indo ali na frente pra ver se não parou de gravar. A produção e a direção fizeram uma escolha perfeita de equipe para trabalhar neste filme, e a forma de como conduzir a história e a trilha sonora épica do Hans Zimmer, quem é que não se arrepia, sabe, com a cena inicial que eu afirmo que é a melhor cena de abertura dos filmes de super-heróis. Quando eu lembro que aconteceu muitos problemas ali pra mim conseguir entrar e assistir o filme na estreia, e o dono lá do cinema queria me mandar para um outro dia. E eu disse, não, cara, não mesmo. E eu quero assistir esse filme nesse dia. Então, tipo, eu acabei perdendo todo aquele início problemático ali com o pai do Peter. Que eu acho o início uma cena genial, toda muito bem conduzida, muito bem dirigida, e enfim. Mas a cena inicial mesmo pra mim desse filme foi essa cena inicial que é genial. Você consegue ver o movimento da roupa, os efeitos não parecem datados, sabe? A sensação é de sentir o vento bater e o balançar das teias do herói. E até hoje nenhum dos novos filmes do herói conseguiu mostrar tanta veracidade no balançar de teias do personagem por Nova York. E o diretor é que ele sabe brincar, ele sabe conduzir essas cenas, mesmo que ele esteja ali claramente pisando em um chão de vidros, né? Que foi essa franquia do Espetacular Homem-Aranha. É triste pensar que toda a beleza artística pincelada pelo diretor dentro deste filme tenha ficado em segundo plano por conta de decisões de um roteiro decepcionante, né?
E na época que esse filme saiu, eu lembro que muitas pessoas que gostaram dele falaram tanto que esse filme, sabe, tipo, ele é muito conectado. As coisas, elas parecem muito interligadas, como essa teia de aranha, de fato, sabe? E essa é uma das melhores coisas do filme, porque absolutamente tudo dentro deste filme parece se conectar. Então tudo é muito interligado, cada ação, cada evento, cada diálogo contribui para a construção do clímax da história. O que me lembra uma série de quadrinhos do Homem-Aranha que cheguei a ler bastante, né, que se chama A Teia do Aranha, que se eu não me engano é chamada Miteia também. E que, cara, tem toda essa questão de muitas histórias nessa na Teia do Aranha, né? Ele tinha essa questão de as histórias elas estarem muito interligadas, sabe? E esse quadrinho na Teia do Aranha, que talvez tenha sido até uma das inspirações pro roteiro do filme, ele tinha essa de colocar as coisas tudo muito interligada, quase como uma teia cósmica, sabe? Tipo as histórias do Homem-Aranha. Eu adorava essas histórias em quadrinhos. E também impressionante como que alguns personagens são muito bem introduzidos, algo que me lembra muito o novo filme que vocês sabem de qual eu tô falando. E até o Harry, que apesar de ter uma motivação ruim como Duende Verde, surge muito bem na trama, demonstrando muita personalidade, e é um personagem que se impõe. E definitivamente, o pouco momento que tivemos de interação entre ele e o Peter Parker aqui é muito melhor do que a interação que tivemos em toda a trilogia. E a fotografia, a montagem e a trilha sonora estão tão bem sincronizadas que é difícil você não fixar na memória as cenas do filme. A estética é o diamante, ela conduz toda a atmosfera do filme, nos proporciona um espetáculo cinematográfico. Como a montagem do filme é muito bem executada, sendo rápida quando precisa ser e calma quando necessária, a gente surfa dentro deste filme, né? A escolha do diretor de colocar o Peter em vários momentos no cemitério, por exemplo, ali no final, olhando para o túmulo da Gwen, o que representa os meses em que o Homem-Aranha passou ausente, e como toda a cena final é construída, sabe? É uma obra de arte, desde a interação com o garoto até como ele interage com o Rhino e como ele se encerra aquela cena. E apesar dele ter pegado ali ter parado o míssil e tudo mais, eu acho que existem certos momentos que você tem que se deixar levar a isso. Você está vendo um filme de super-herói, tem que ter essa. Você está vendo um filme de um cara que balança por aí sem romper o braço, sabe? Tipo, o peso dele. Que é uma coisa até dita lá no primeiro filme. Enfim, você tem que se deixar levar por essa atmosfera, ainda mais pela mensagem bonita que é transmitida em toda aquela cena final, que é uma das melhores cenas do Homem-Aranha cá entre nós. Uma das coisas que eu achei boa no fato da produção ter sido um pouco conturbada, o fato deles trazerem um tom um pouco mais quadrinesco para dentro do filme, um pouco mais cartunesco para dentro deste filme. Então acho que combina com a vibe que o diretor tenta passar, o que pode ter influenciado negativamente muitas pessoas que já tinham comprado aquela ideia mais dark, né, que era a ideia do espetacular Homem-Aranha 1. O filme é puro quadrinhos, como por exemplo, como o Electro é derrotado pela primeira vez, que pode parecer alguma coisa meio boba, alguma coisa, né, sabe, tipo, ele leva um jato de água na cara e pronto, acaba. Mas é algo dos quadrinhos. A primeira vez que o Homem-Aranha enfrentou, e ali era a primeira vez que ele estava enfrentando o Electro, a primeira vez nos quadrinhos foi assim, foi algo desse jeito, porque as primeiras histórias dos quadrinhos do Homem-Aranha eram um pouco mais simples, era uma coisa mais sutil, que eu achava também, que eu acho fantástico. Então eu acho muito legal como que a fotografia ela faz com que pareça dar essa sensação no filme que a gente está passando por páginas de quadrinhos ou assistindo de volta a um episódio ali do Homem-Aranha dos anos 90 com o qual eu cresci assistindo. Quem não se lembra da melhor cena com o sentido de aranha do Homem-Aranha, que é aquela cena incrível lá na Times Square, né? O uso de câmera lenta, o uso da câmera e a simetria. Este filme me lembra outros que usaram os quadrinhos como base para a direção, como Matrix e 300 do Zack Snyder. Eu vi um vídeo, eu não lembro agora de quem, ontem, falando justamente que o cara que fez a fotografia de Matrix foi o mesmo que fez alguma coisa ali do espetacular Homem-Aranha também. Então, tipo, que coincidência, né? Agora eu não sei se foi do espetacular Homem-Aranha 1 ou 2. Provavelmente o 2. E sobre o vilão, o Electro, é compreensível que as pessoas critiquem ele e colocam ele ali na questão de vilões bobalhões, sabe? De vilões bobões. É compreensível isso, mas é completamente injusto. Completamente não, porque realmente ele fica meio abobalhado em alguns momentos, mas é bastante injusto e eu vou explicar pra vocês o porquê.
né? O Electro em si, uma coisa que muito pouca pessoa percebem ao assistir o Espetacular Homem-Aranha 2, é que o Electro ele não é uma pessoa normal. Como o diretor colocou isso dentro do filme, ficou um pouco difícil das pessoas entenderem essa questão dele. O Electro ele é um personagem que sofre de uma doença chamada esquizofrenia. E a esquizofrenia, que é uma perturbação mental caracterizada por episódios contínuos ou recorrentes de psicose. Os sintomas mais comuns são alucinação, incluindo ouvir vozes, delírios, convicções falsas e desorganização do pensamento. E esse é até um dos motivos do diretor ter chamado James Fox. Afinal, James Fox tinha feito um filme anteriormente com o Robert Downey Jr., um filme chamado O Solista, né? Onde ele faz um personagem que tem problemas graves com a esquizofrenia. E o James Fox traz essa essência daquele personagem, daquele filme para dentro deste universo. E se você não acha que esse filme é complexo o suficiente, a trilha sonora composta pelo Hans Zimmer mesmo, ela já deixa essa sugestão de vozes dentro da cabeça dele. Então você escuta coisas como Paranoia, naquela cena do Homem-Aranha na Times Square, né? Tipo, você mentiu pra mim. Então, tipo, tem toda essa questão na trilha sonora. Esse filme é fantástico, cara. Você mentiu pra mim. E todos os delírios e desorganizações de seus pensamentos fazem com que ele crie ideias erradas a respeito do herói, condizendo com as decisões tomadas pelo personagem nas cenas da Times Square. Além do filme tocar muitas vezes na questão do tanto que esses personagens com problemas mentais são tratados de forma suja e preconceituosa, e toda essa questão está enraizada em como nós vemos o mundo, né, como nós tratamos o mundo. E eu não estou dizendo que tudo ali dentro do Electro funciona, muito pelo contrário, eu acho que existem jeitos de abordar ele ali que dão uma sensação esquisita, realmente. Eu acho que é um personagem muito complexo para você poder falar que é só mais um personagem, mais um vilão genérico e bobalhão. Agora, o Duende Verde, este realmente é problemático, né? E talvez tudo se dê por conta de toda a unidade temática do filme, né? Também é complicado de você pensar que o Homem-Aranha ele acaba por matar o Electro, né? Mas acho que por se tratar de um filme quadrinesco, tem certas coisas que literalmente temos que aceitar. Se for pensar, né, isso já aconteceu antes e até mesmo é o tema de Sem Volta Pra Casa, né? E acontece muito nos filmes do MCU. Eu acho que a questão é em como a ideia é transmitida em cena. Por exemplo, a cena final do Zod lá em O Homem de Aço, né? Eu acho que ali sim é uma cena muito problemática por conta de como a cena é construída, como ele fez a cena, né? E é muito mais crua, digamos assim, comparado ao Espetacular Homem-Aranha, que ele tem um tom um pouco mais épico de encerramento daquele vilão do filme. Os maiores problemas do filme estão de fato no roteiro, que não consegue dar sentido para o mover da história, né? Tendo, por exemplo, uma das piores decisões quando giram a trama em torno de como a pesquisa do pai do Peter move todo o filme, mas ainda assim eu acredito que o roteiro ele tenha trago alguma certa, tipo assim, ele deu aquilo que eu falei pra vocês da visão do estúdio. O estúdio queria uma visão um pouco mais quadrinesca, mais cartunesca da história, pra pegar um pouco mais o público geral, e eu acho que o roteiro ele conseguiu fazer isso. O roteiro também é cheio de conveniências que podem funcionar pra algumas pessoas, como eu, essa questão e que coloca o filme naquele patamar de filme ou você ama ou você odeia. Então eu acho que pode ser uma história que realmente seja difícil de engolir, até porque quando você descobre qual é o real motivo de por que a Oscorp não consegue fazer a pesquisa, você fica tipo, cara, a Oscorp, uma empresa tão inteligente dessa, não iria conseguir se ligar que faltava somente a questão do DNA dentro pra eles poderem ter sucesso, sabe, na pesquisa deles. Então, tipo, tem essas questões, mas eu acho que ainda assim eles são condizentes à visão que o diretor e a visão que o estúdio principalmente queria dar pra dentro do filme. O excesso de tramas e subtramas, personagens muito genéricos e pouco aproveitados, e algumas soluções problemáticas, mas ainda assim o roteiro ele consegue entregar o que queria e dar mais profundidade ao universo que eles estavam querendo expandir, como por exemplo a Oscorp ser sempre o centro da atenção aqui, pelo fato desta já demonstrar ser uma empresa corrupta e suja. É compreensível que todo o núcleo do filme esteja nesta sujeira, né, esteja em torno dessa sujeira da Oscorp.
E eu sei que tem muitas pessoas que não gostam dessa questão da Oscorp estar sempre ligada à vida do Peter, dela estar ligada aos vilões, principalmente do Homem-Aranha. Mas eu particularmente eu até compro esta visão, sabe? Eu acho que... porque a Oscorp ela está sempre no centro dos problemas da vida do Peter Parker, o que pode simbolizar até mesmo a simetria usada durante o filme, com planos e coisas sempre no centro da cena, sabe? Tipo, a fotografia muito simétrica, dando esta sensação de um ponto central, de algo que precisa ser derrubado ao longo do crescimento dessa franquia. E também, o roteiro também tem diálogos excelentes, né? Fala sério, ele usa um colã e salva gatinhos que sobem em árvores. Impressionante. Eu acho que ele dá esperança para as pessoas. De quê? De que algum dia o mundo vai ficar perfeito. Mas o roteiro tem seus problemas, né? E que problemas às vezes, né? Eles utilizam o Harry para ser um personagem que tem uma profundidade ali dentro, tem uma certa importância dentro da história, por mais simples que possa parecer, são as coisas que o Harry ele molda todo o final do filme, todo o clímax do filme é todo moldado pela cabeça, pelos problemas que o Harry está passando, né? E cara, as pessoas criticam cada coisa desse filme, igual aquela cena dos aviões, falam mal daquela cena, sabe, tipo, que eu acho que é uma cena muito parecida com a cena da barca do Batman, o Cavaleiro das Trevas, sabe? E eu acho uma cena excelente, onde mostra que até quando o Homem-Aranha não percebe que ele está ajudando, que ele está sendo importante para Nova York, ele acaba ajudando, ele acaba salvando pessoas, pois é o momento em que ele derrota o Electro em que os aviões não se chocam. E é muito parecido com a cena da barca do Batman, o Cavaleiro das Trevas. E por mais problemático que a questão dos pais do Peter possam ter deixado, ainda assim eu acho que dá um tom investigativo para o personagem. Apesar de algumas das decisões aqui não funcionarem muito bem, quando falamos de cinema, né? Como por exemplo o trem que facilmente é descoberto pelo Peter, apesar de que antes eles demonstram, né, que aquilo lá só iria acontecer caso ele tivesse aquelas moedinhas que ele encontra. Então, como eu digo, o roteiro ele é costurado, né, ele sabe costurar bem o roteiro que tem uma história simples. Então todas essas decisões elas seriam coerentes em páginas de quadrinhos e não aqui, além de deixar um furo de como ele encontrou aquele trem, né, mas ainda assim me lembra o Peter que eu cresci lendo e acompanhando. Uma coisa que eu amava muito nos quadrinhos até mesmo, que é esse tom investigativo, essa questão de sempre correr atrás, sabe, para poder encontrar soluções para os seus problemas, e é uma coisa que tem muito nos quadrinhos do Homem-Aranha dos anos 80, tem muito nos quadrinhos do Batman. Esse lado do Bruce Wayne e do Peter Parker é muito semelhante, e o Espetacular Homem-Aranha 2 traz isso. O melhor Homem-Aranha é o do Andrew Garfield e o melhor Peter Parker é o do Tobey Maguire. Quem nunca ouviu essa frase? E eu confesso que ela não está de totalmente errada. Eu tô aqui para dizer para vocês que sim, o Andrew Garfield é um Peter Parker, é um ótimo Peter Parker, e é o Peter Parker que eu cresci lendo nos quadrinhos. Pode ser difícil de acreditar, mas vamos lá, porque essa é a ideia desse tema, né? É mudar a cabeça de vocês, é falar de coisas que vocês antes não tinham percebido, então vamos nessa. Quando eu assisti ao filme nos cinemas, eu lembro de ter saído com um novo superpoder, de amar o Homem-Aranha, sabe? Eu sempre li muitas histórias dele, eu assistia muitos desenhos do Homem-Aranha, mas eu nunca tinha esse amor tão intenso, essa chama que eu tinha, que só foi surgir realmente quando eu terminei de assistir o Espetacular Homem-Aranha 2. E eu geralmente lia essas histórias em quadrinhos, e eu acho que o Peter Parker do Andrew Garfield, ele traz toda a essência daquelas histórias que eu cresci lendo, que eram uma histórias em que o Homem-Aranha era um pouco mais responsável, ele era um Homem-Aranha que morava sozinho, que tinha uma relação mais sólida com a Mary Jane, ligação com a tia May, sabe, tipo, eles não se conversavam tanto, ao mesmo tempo que ele era solitário, em que ele resolvia os problemas dele sozinho, que é algo que eu vi muito no Andrew Garfield dentro deste filme. Ele é um Peter Parker que vai lá e tenta resolver os problemas dele sozinho, ele não precisa ficar a todo momento pedindo ajuda, porque ele sabe que ele consegue, ele é inteligente, e quando ele precisa de ajuda, ele tem aquele valor dentro da casa dele que nos quadrinhos que eu lia era Mary Jane, e aqui o diretor fez perfeitamente, colocou a Gwen Stacy pra fazer, e vamos ser bem claros que esse é um dos melhores
casais, um dos casais com mais químicas da história do cinema, que é a Gwen e o Peter Parker. Este é o ponto, sabe? O Peter Parker do Andrew Garfield foi a personificação daquele Peter Parker que eu cresci lendo. Ele não tinha mostrado essas vertentes no primeiro filme, coisa que é muito bem explorado aqui. E talvez seja um pouco ruim para algumas pessoas, né, que não temos essa relação tão próximas do Peter com a tia May, como vimos na trilogia anterior. Infelizmente o Peter neste filme ele parece que não se doa muito, né, para ajudar a tia dele, mesmo sabendo que ele vende algumas fotos ali pro Clarim Diário. Eu acho que um dos maiores problemas também foi não deixar o Peter Parker morar sozinho dentro deste filme. Talvez tenha funcionado até melhor. Peter Parker também tem aqui uma outra coisa que conecta muito ele ao Peter Parker dos quadrinhos. Quando ele coloca a máscara de Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha. O Peter Parker desaparece atrás da máscara, algo muito criticado na trilogia anterior e muito criticado também nessa nova trilogia do Tom Holland, né, que é essa questão de sempre tirar a máscara para mostrar o Peter Parker. E não, o Homem-Aranha ele não é de tirar a máscara. O Homem-Aranha, quando ele é o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha, ele tem uma outra personalidade, ele assume uma outra personalidade. O Homem-Aranha conversa com as pessoas aqui, ele conversa com as crianças, ele parece saber muito bem com como ele lidar com cada uma das pessoas, o que fazer ali, sabe, tipo, como solucionar cada uma daqueles problemas. E ele tem esse tom de esperança, essa calmaria que é muito típica até mesmo na trilogia anterior, né? O Tobey Maguire traz essa calmaria maravilhosa. E eu acho muito legal essas questões de que o roteiro ele gosta de colocar esses problemas da vida do Peter Parker. Tudo é sempre muito problemático. Quando ele acha que tudo tá dando certo, vai e acontece uma coisa errada. É uma coisa que foi colocada também primorosamente no novo filme, no Sem Volta Pra Casa, né? Você vê ali, por exemplo, na cena do túnel, quando ele finalmente resolve os problemas da Oscorp, ele sai feliz da vida, e aí ele vê a mensagem que a Gwen Stacy está indo embora, ou quando ele decide ir embora com a Gwen Stacy e o Electro aparece. Ou até mesmo no final, quando ele acha que finalmente derrotou o Electro e fala que eles podem finalmente pegar o voo, aparece o Duende Verde. Então tem tipo muito disso, dessa urgência dentro deste filme. E é uma coisa maravilhosa, essa tensão, essa falta de fôlego pro personagem em si. Essa urgência pro personagem é uma coisa muito grandiosa dos quadrinhos do Peter Parker. E é por tudo isso que eu acho que este filme é um dos filmes mais injustiçados da história dos filmes e quadrinhos. E todas as vezes que eu assisto esse filme, um brilho no olhar surge, com toda certeza. E cara, eu lembro perfeitamente daquela cena final, aquela cena maravilhosa daquele garotinho e de como ela é construída. E que pra mim aquele final, aquela cena final já representa tudo aquilo que o Homem-Aranha é. E é impossível não ver nas atitudes do personagem, apesar da dor, que ele sempre está esperançoso com o mundo. Não só aquela esperança pra ele, mas aquela esperança pra cidade de Nova York.